Já estamos de volta nesse programa que é voltado para cuidar de você e da sua família. E hoje a gente vai falar sobre cuidados paliativos, tá, gente? Que é uma situação, né, que é um pouco delicada e é por isso que a gente vai conversar aqui com um psicólogo pós-graduando em saúde pública e trabalha como psicólogo social em Patu, interior do Rio Grande do Norte. A gente já quer mandar beijo para todo mundo do Rio Grande do Norte, né, que nos acompanha. A gente está recebendo hoje aqui o psicólogo Alexandre Suassuna. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Bom, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, entende-se por cuidados paliativos uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de problemas associados a doenças que ameacem aí a continuidade da vida, né, aquele momento delicado. E aí acontece essa prevenção do alívio, né, do sofrimento, a gente pode dizer assim, por meio, claro, da identificação precoce, né, a avaliação e o tratamento tem que ser de forma impecável, né, fora da dor e de outros sintomas. É isso mesmo? Isso mesmo. Os cuidados paliativos, ele vem como uma proposta para aliviar a dor. E aí, entendendo a dor não só como uma dor física, mas uma dor total, que envolve a questão social, a questão religiosa, a questão psicológica, entendeu? Envolve todos esse leque da vida, que a vida vem toda junto, ela não vem separada. E para contextualizar melhor, né, sobre esse assunto, a gente sempre trata a questão do luto, né? Vamos explicar para o pessoal de casa o que de fato é o luto, como é que a gente pode vivenciar esse momento? Antes de falar sobre o luto, é importante falar aqui sobre morte. E entendendo morte como um processo natural da vida. Se a morte não fosse natural, não era todo mundo que morria. E aí, como consequência, como resposta à morte, que a gente entende que toda ação corresponde a uma reação. Então, vem o luto. O luto seria um processo natural de resposta a essa morte, entendendo como uma complexa rede de sentimentos que se desperta a partir da perda. E aí, não só a perda por meio da morte, mas a perda que pode ser a perda de um objeto, a perda de um animal de estimação, a perda de uma amizade, por exemplo. E o relacionamento mesmo, né? Às vezes a pessoa pode ficar de luto, porque muita gente já liga diretamente o luto à morte física, né? E não é assim, associa né? logo aquele luto vitoriano da questão do preto, aquela questão pesada do luto relacionado à morte, mas um luto que a gente vive todos os dias na vida. Verdade. E quais os sentimentos mais comuns, assim, de alguém que está vivenciando esse luto? Um dos principais sentimentos é o sentimento de culpa. E aí pode acontecer também um sentimento de alívio, que é estranho, que muita gente não quer assumir. Um sentimento de saudade, vários sentimentos podem ser despertados a partir da relação com aquele objeto que se perde. No caso, com um ente querido, como vamos falar aqui. Até porque é importante tocar nesse ponto, né, que você disse do alívio, né, gente? Porque realmente, claro que ninguém quer a morte, que ninguém quer ver a pessoa que ama partir, mas é um processo natural da vida, né? Só morre quem tá vivo, óbvio. Então, assim, essa coisa de se sentir realmente mal por estar aliviado não deve existir. É por isso que tem que haver esse tratamento. Porque se uma pessoa está sofrendo ali numa cama, se ela está... Às vezes a gente... É inevitável pensar que a morte é uma saída melhor do que estar ali sofrendo. Às vezes é egoísta querer prender, querer que aquela pessoa esteja viva. Porque a gente, entendendo os cuidados paliativos, que é o tema no caso, a gente não pode nem antecipar a dor e nem prolongar. Então a gente entende que a morte deve vir, mas deve vir no momento que ela deve acontecer. Então a gente não vai antecipar a morte e nem vai prolongar o sofrimento. É uma situação que a gente deve ter cuidado, como você falou, a questão do egoísmo, né? Então, assim, a gente também não pode querer que aquela pessoa saia daquela situação só para estar com a gente. A gente também não tem um controle desse momento, então nada melhor do que você tratar isso com naturalidade, né? Porque é algo que vai acontecer com todo mundo e que esse momento seja realizado e acompanhado da melhor forma, né? Para que a morte seja vivida de uma forma bonita. De uma forma bonita também. Nada melhor do que você, por mais que seja uma situação super difícil, não só para a pessoa, mas para todo mundo que está em volta, nada melhor do que essa situação aconteça de uma forma mais natural possível, né? Porque não é algo que a gente pode controlar, né? E após a dor da perda, né? Como que volta essa rotina? Como é que essa rotina pode se restabelecer? Após esse momento de perda, a gente entende o luto como sendo um processo individual. Cada pessoa vai viver o seu luto de acordo
tanto com a subjetividade quanto de acordo com a relação que se tinha com essa pessoa que faleceu. E aí o luto vai variar. Algumas pessoas vão viver de uma forma mais intensa, outras vão superar mais rápido, mas é uma questão muito pessoal, uma questão muito particular. E como fazer para voltar? Quando se estabelece o processo de luto, a pessoa fica meio que suspensa do mundo. Por exemplo, uma dona de casa que perdeu o marido, ai, meu marido morreu, meu marido era a minha vida. Mas aí vem o filho, mãe, o almoço está pronto? E aí vem uma amiga, já é o dia de ir para a igreja. Já é o dia de fazer aquela passeada, dar aquele passeio. Então, o convívio social vai trazer a pessoa de volta para a vida, para a rotina. Olha aí, um tema bem, assim, interessante, né? Para a gente debater, porque, como falamos anteriormente, não é fácil, né? E a gente não pode fingir que não acontece, que não vai acontecer. Enfim, é um tema que tem que ser mesmo tratado de uma forma mais natural possível, mesmo que seja difícil. Agora, tem um detalhe, né? Que são as crianças, que eu acho que é a parte mais difícil da situação, né? Como é que a gente deve enfrentar, ajudar as crianças a enfrentar realmente esse momento de luto? No caso da criança, a dificuldade é nossa. A criança entende tudo que a gente fala. A dificuldade é muito nossa em como levar essa história. E aí a gente vai criando uns artifícios. Mamãe foi para o céu. Papai virou uma estrelinha. Não falem isso. Papai viajou. Você só vai trazer para a criança despertar outros sentimentos que não fazem sentido naquele momento. Por isso algumas crianças querem ir para o céu. Eu vi o relato de uma criança que ficava com uma vara querendo bater no céu, pensando que a mãe era uma estrelinha, que a estrelinha ia cair. Então, aí só vai gerar uma série de outros problemas, outras questões. A melhor forma é falar de verdade, explicar o que é a morte para a criança, mas explicar de uma forma que ela entenda. E aí a dificuldade é nossa. Esse realmente é um ponto delicado, né? Mas que deve ser tocado porque é comum, como você falou. A mãe virou uma estrela ou viajou, e aí não volta nunca mais a viagem. Por isso que é importante que a criança tenha contato com muitos animais de estimação. Os animais de estimação vão morrer enquanto ela ainda for criança. Eu lembro agora do meu irmão que tinha um peixe, e aí o peixe morreu. E minha mãe pirou, né? Como é que a gente vai falar que o peixe morreu para o menino? Vai falar que ele morreu. E aí, como é que vai explicar? Olha, existe um sistema que o coração bate e joga sangue para irrigar a carne. Se o sangue não chega até a carne, a gente não vive. E o coração parou. E aí o peixe morreu. Olha que interessante. Tem que ser assim, direto, objetivo, né? E aí, o que é que você quer fazer com o peixe? Não, e aí vamos enterrar o peixe, né? Sim, tem que tratar com mais naturalidade possível, né? Como é que a gente pode ajudar um amigo que enfrenta o luto? Então, voltando para o que a gente estava falando antes da criança, solicitar para a vida social. E aí também se colocar disponível. Não pense que você vai ajudar uma pessoa que perdeu um ente querido se você chegar dizendo, eu sei o que você está passando. Não sabe. Cada pessoa tem o seu próprio processo de luto. E aí é diferença. Era tão jovem. Morreu. Adianta falar que era jovem? Tem uma série de coisas que não ajudam. Então se coloque disponível, ofereça um abraço, ofereça uma visita, chame para sair, para almoçar. Também ter cuidado para onde levar para sair enquanto a pessoa estiver nesse processo de luto mais forte. Tá aí, gente. Se vocês tiverem dúvida, pode interagir também junto com a gente. Quer dar sua opinião? Pode dar sua opinião aí através do nosso WhatsApp. Você manda uma mensagem instantânea, tá passando na sua tela. O WhatsApp é o 981056955. Pode adicionar aí na sua agenda e falar junto com a gente. Gostamos muito de saber a sua opinião sobre os assuntos que a gente vem debater aqui, porque é importante para a vida de todo mundo, eu tenho certeza. Falamos um pouquinho sobre o luto, justamente para contextualizar, né, esse assunto. Agora a gente vai falar sobre uma etapa que é importante na vida, né, de quem passa por essa experiência do luto. Muita gente não conhece o termo, e é por isso que a gente vai falar agora para vocês, né, que é sobre os cuidados paliativos. Vamos falar, já no começo da entrevista, a gente já deu essa introdução, né, falando o que são os cuidados paliativos, né, como eles funcionam. Tem que ser mesmo feito? É importante que seja feito. Por quê? Porque ele facilita no processo de morte. E aí, trazendo para a psicologia, qual é a função da psicologia na saúde? É que ela trabalha as questões do adoecimento, facilitando o processo de evolução. E aí, quando a gente trabalha a palavra evolução, a gente tanto trabalha a evolução para alta, para cura, quanto a evolução para a morte, que são as duas evoluções que a gente encontra dentro da saúde. E aí, quando se constata que essa evolução é uma evolução para o óbito, a gente vai ter que trabalhar isso de alguma forma. E a gente enfrenta uma grande dificuldade relacionada aos profissionais que não são formados adequadamente para isso. A equipe médica, a equipe que é a principal, a equipe dentro do hospital, e a equipe de enfermeiros também, elas são umas equipes formadas para o sucesso.
para lidar com a cura. E essa cura não vem sempre. E aí a gente trabalha numa perspectiva de sucesso dentro da equipe, como às vezes compreender o fracasso. Com certeza. E os médicos, falando sobre esse ponto, né? Esses médicos, às vezes, muitas pessoas reclamam justamente que eles são muito secos na hora de dar uma notícia. É porque não há essa preparação? As faculdades de medicina, elas trabalham muito voltadas para essa questão prática, questão técnica, mas não trabalham a relação do profissional com o usuário, com, no caso, o paciente que está evoluindo para o óbito. No caso aí seria o papel do psicólogo trabalhar essa situação. Sim. Não só em relacionado à família, né, que vai receber uma notícia que realmente é muito preocupante, e também com o médico, né, que vai dar essa notícia, porque há uma relação muito forte na questão da família e o médico, né, porque o médico seria a pessoa que com aquele papel de que vai dizer o que vai acontecer futuramente. Como é que é essa relação aí? É uma relação um pouco delicada quando se trata do trabalho com a equipe de saúde. Por quê? Porque é uma equipe muito dinâmica, é uma equipe muito rápida, é uma equipe que não para pensar e falar e programar. A gente age muito na urgência. E aí aconteceu uma urgência, a gente vai lá e resolve. Mas o que é que a gente encontra? Realmente essa grande dificuldade do médico em levar certos assuntos para o paciente. Por quê? Porque o que fica implícito é que ele não está tendo sucesso. E aí mexe com a questão do ego, a questão profissional, a questão maior do que só a morte. E como é que as famílias entendem os cuidados paliativos? Como é que aborda esse tema, né, com os familiares? A gente trabalha numa perspectiva de que não podemos mentir para o paciente nem para a sua família. Então, eles precisam estar conscientes de todo o processo. Não necessariamente a gente vai dizer, seu paciente vai morrer, seu familiar vai morrer. Mas falar sobre essa questão de que não tem cura, de que tem um período de vida curto. E aí a gente vai trabalhar principalmente na questão do apego e do vínculo, entendendo como duas coisas diferentes. O que seria o vínculo? Quando a gente assina um contrato de trabalho, a gente assina um contrato com um vínculo empregatício. E aí a gente trabalha o vínculo na psicologia como um vínculo relacionado a toda a rede de sentimentos, a toda a rede de afetos. E aí o que seria o apego? O apego seria a presença, o apego, aquilo que eu pego. Então, com a morte, a gente trabalha isso, que o vínculo permanece e você perde o apego. Não é porque aquela pessoa está morrendo que você vai perder aquela pessoa, mas você pode carregar tudo que vocês construíram durante a vida. Então, a gente prepara a família mais ou menos aí nesse sentido. Legal. Quais são os problemas emocionais observados por você, né, que esses pacientes enfrentam? Existe muito essa relação do que você acabou de falar, né, a questão do físico, né, da presença daquela pessoa ainda ali. Sim. E depois o físico vira de outra forma, né? Quando a pessoa acaba de morrer, já não é mais como era antes. Então, essa questão de ter o contato ali físico ainda, para desprender disso, é uma das partes mais difíceis que você percebe? Realmente é uma das partes mais difíceis. O que a gente escuta muito das pessoas é que o momento mais difícil de um velório é a volta para casa. Porque enquanto você estava ali, você estava com o corpo, não tinha vida, mas você estava com o apego. Ainda tinha aquela imagem, Você tinha aquele apego, né? Você tinha no que segurar, você tinha onde chorar. E agora você não tem. Você só tem um vínculo. E o vínculo não é palpável. E essa é a grande dificuldade de subjetivar o objetivo. De dizer que aquela pessoa não está mais viva presencialmente, mas ela vive de outra forma em você, vive nos seus sentimentos e nas suas lembranças. E um sentimento que é muito comum, além do sentimento de culpa, é o sentimento da saudade, que seria a saudade seria uma elaboração do luto. Quando a gente consegue vivenciar o luto, a gente orienta que a pessoa deve chorar, a pessoa deve ir lá, se despedir, participar daquela cena. Do luto, Isso. Existem tantas fases do luto como as fases do cuidado paliativo. Agora, o que os pacientes terminais eles desejam? É muito relativo isso. Depende da história de vida e dos vínculos que eles construíram na vida. Alguns desejam fazer as pazes com alguém que teve algum conflito. E aí, nesse momento dos cuidados paliativos, a gente trabalha essa questão para que a pessoa possa morrer em paz e para que quem fique também fique em paz. Para diminuir a questão da culpa. Tem muito aquela questão do filho. Eu deveria ter visitado mais a minha mãe. Quando morre, geralmente fica essa questão. Um arrependimento, isso. né? Então, a gente tenta trabalhar isso com o paciente em vida para que ele morra de uma forma mais tranquila. Trabalha a despedida, mas muitos não conseguem aceitar.
E aí a gente vai pela questão das fases dos cuidados paliativos. A primeira é a negação. O paciente acha que aquele diagnóstico está errado e quer e se revolta. Aí a segunda fase é a revolta, ele não quer aceitar, e aí ele fica chateado com todas as pessoas que estão cuidando dele. Depois ele tenta negociar. Não, mas se eu melhorar, se eu parar de beber, eu vou ficar bom. Ele tenta fazer essa negociação com a morte, e depois ele vê que não vai conseguir, e aí vem a tristeza, e o paciente começa a se fechar. Nesse processo de fechar, tem uma psicóloga de São Paulo, que eu vi uma entrevista com ela, não estou recordando agora o nome. Ela disse que o paciente vai fechando, olhando cada vez para dentro, até que ele não olha mais. Que ele começa a rever as questões. Eu adorei essa questão de ficar aqui perto do mural, porque é bem isso. Esse processo de cuidados paliativos é bem isso, fazer o balanço da vida para poder partir com tudo resolvido. Com certeza, eu acho que isso é o que tem de melhor, né? Você ver e que essa fase também é natural, né? É uma fase que deve ser vivida, que vai ser vivida por todo mundo. Mas é um tabu falar sobre isso. É por isso que muita gente tem até medo de conversar sobre Inclusive, isso. Inclusive, essa questão dos cuidados paliativos, depois que o paciente vive esse período do humor deprimido, que ele aceita a morte, ele acredita que a morte realmente é a melhor saída. Então ele morre tranquilo. E como é que é a assistência do psicólogo aos familiares desse paciente terminal? É realmente fazer essa mediação, promover esse espaço de que as pessoas possam se resolver antes de se despedir e promover a despedida. E na fase do agravamento de doenças, né? Como o psicólogo atua? É bem isso que a gente já vem discutindo, de ir desmistificando as coisas, de ir falando sobre o processo. Agora você vai passar por tal processo, agora você vai fazer tal procedimento. Você quer realizar esse procedimento? Teve uma paciente que ela estava com obstrução gástrica e ela precisava da alimentação, me faltou o nome agora, mas aquela que coloca a sonda. E aí ela não aceitou colocar a sonda, porque ela já tinha colocado. E aí a gente vai dizer, mas se você não colocar a sonda, a probabilidade de você ficar mais grave ela é maior, e aí você vai morrer mais rápido, mas ela preferiu não colocar a sonda e morrer antes. Então... E aí a gente oferece essa oportunidade de que o tratamento seja oferecido de acordo com o bem-estar do paciente, porque ele deve viver e ter as próprias escolhas até o momento da morte. E por mais que a situação seja difícil, o que vale também é a última palavra é da própria pessoa. Isso. Né? Ele é o dono do próprio processo. Agora, uma situação bem comum é a de um cuidador, né, que ficou mais sobrecarregado e pode demonstrar exaustão física e mental, mas não reconhece isso. Por quê? Ele não reconhece porque ele não quer reconhecer. No fundo, ele sabe que está sobrecarregado, ele sabe que está tudo em cima dele, mas ele não quer. Por quê? Justamente para aliviar a questão da culpa. E aí, se meu pai morrer, eu não estiver em casa cuidando dele? E se meu pai morrer, eu vou me sentir culpado? Isso tudo de uma forma inconsciente. Claro que a pessoa não vai estar pensando isso todo momento. Eu não posso sair de casa porque se meu pai morrer, eu vou me sentir culpado depois. Não funciona assim. Mas realmente, no fundo, o sentimento é esse. De prestar todo o esforço que for necessário, prestar toda a assistência naquele momento, sem se preocupar consigo mesmo, para depois não se sentir culpado e depois ter o sentimento de dever cumprido. A gente estava falando sobre a questão do sentimento da própria pessoa, né? Que a palavra final, com certeza, deve ser a dela, né? Isso. Então, esse sentimento, como é que a gente lida da melhor forma com o sentimento daquela pessoa, né? Que cuidamos que ela vai morrer? Sim, geralmente a pessoa sente medo. Sente medo até a fase da depressão. Depois, quando ela aceita, às vezes sente medo, mas sente o medo de uma forma controlada. Isso é interessante notar nos pacientes, porque eu tive uma paciente que já em estado terminal, eu cheguei quando ela já estava morrendo, já se fechando. A gente percebe, eles vão ficando com o olhar fixo, depois aquele olhar vai ficando turvo. A gente vê que eles não estão mais olhando para nada. E aí ela dizia, eu não estou com medo, eu não estou com medo. E aí a gente vê que realmente foi um processo bem feito e que conseguiu sucesso, porque o paciente conseguiu morrer tranquilo. Agora, Alexandre, o Brasil tem programas de cuidados paliativos ou não? Existem alguns programas, mas não necessariamente aqui. No Brasil, a perspectiva dos cuidados paliativos chegou a partir dos anos 70, mais ou menos. No final dos anos 90 é que começou a ser estruturado de uma forma melhor. Tanto que essa definição que vocês leram no começo, a definição da OMS, ela é uma definição de 2002. É bem recente. E assim, não existe aqui em Natal, pelo menos, existe em São Paulo, mais lá para o sul, lugares específicos para tratar os cuidados paliativos. Setores específicos dentro dos hospitais. Aqui ainda não tem.
mas a equipe está tendo essa mobilização da equipe para tratar desses pacientes dentro da perspectiva dos cuidados paliativos, apesar de não ter um espaço dedicado somente a isso. Principalmente a Liga, né? Vale parabenizar a Liga pelo trabalho que eles têm realizado nessa perspectiva. Com certeza, né? Alexandre, fala aí sobre a oficina que você vai ministrar, né? Sobre os cuidados paliativos. Isso, essa oficina ela foi proposta por uma amiga minha, Lídia Guedes, ela também é psicóloga, e a gente via essa necessidade de os profissionais receberem uma formação mais específica para isso, certo? Porque, como a gente estava falando, a equipe tem muita dificuldade. Então, a gente lá na base, plantando nos estudantes universitários esse sentimento de cuidar das pessoas em estado terminal, para que isso possa possa se enraizar nas profissões, não só na psicologia. Deixa esse recado aí para o pessoal que ainda trata como tabu esse momento que todo mundo vai passar, né? A gente precisa entender a morte como um processo natural e os cuidados paliativos como um processo de melhorar essa partida, de que fique tudo resolvido, que fique tudo tranquilo, que a gente fique tranquilo e que quem vá também vá tranquilo. Quem quiser mais informações sobre o minicurso, pode me seguir no Instagram, meu Instagram profissional, @meu_psicólogo, que aí por lá a gente vai dizendo direitinho como é que vão ser aplicadas esses minicursos e também a gente pretende levar para outras cidades. Meu_psicólogo. Isso. Tá aí, Muito gente. bom. Obrigada pela sua participação aqui, Eu que agradeço. viu? Alexandre Suassuna, psicólogo, falando sobre cuidados paliativos. Até a próxima, Alexandre. Obrigado. Obrigado, Alexandre.